Lá. Bom, então vamos falar sobre introdução a algoritmos. Eu acho importante, embora a disciplina seja Fundamentos e Arquitetura de Computadores, vamos aprender um pouquinho assim, né, o conceito básico, porque nas disciplinas específicas de lógica de programação também, linguagem de programação, aí a gente tem que entender pelo menos uma base. Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, um material, ver se já está no pontinho aqui já. Está no ponto errado aqui. Tá aqui, pronto. Aqui é o conteúdo, algoritmos, e ele é uma introdução, na verdade, e eu vou mostrar para vocês aqui. Alguns termos, alguns conceitos vocês não vão entender, igual como eu sempre falo, né? Tem alguns termos aqui, como vocês estão iniciando aí no mundo da tecnologia, tem alguns termos que as pessoas não entendem. Mas com o tempo vocês vão aprendendo aí, vão pegando os macetes, certo? Vamos lá. O que é realmente um algoritmo? Conceito de algoritmo, forma de representação, descrição, tudo isso a gente vai ver aqui agora. Essa questão mais aprofundada de pseudocódigo e tal, a gente vai ver na segunda aula. Aqui é a aula introdução, aula 2, aula 3. Vamos falar então 3 aulas. Depois dessa aula, vão ter mais 2 aulas, né, falando sobre algoritmos. Então eu vou colocar algoritmos lá, aula 2, aula 3. Aí vai complementar. Então, algoritmo é um conjunto finito de regras bem definidas para a solução de um problema em um tempo finito e com números finitos de passos. Por que tem esse destaque do nome finitos? Eu venho sempre dizendo e continuo dizendo, o computador é um bicho burro. Quando se fala em finitos, existem regras, né? São as regras que o computador tem que executar. Tantas tarefas. É regras básicas que ele tem. O computador, ele é matemático, é uma linguagem exata. Assim como matemática, 1 mais 1 é 2. Então, quando se fala aqui que o algoritmo tem um conjunto de regras finitas, bem definidas, para a solução de um problema finito, com números de passos finitos, ou seja, derruba qualquer tipo de argumento sobre tecnologia, aquelas, como é que é o termo que o pessoal está usando agora? Inteligência artificial. Isso aí não existe, porque a programação vai até certo limite. Chega naquele limite, ele para. Então, o que o homem programou, ele vai até ali. Então, a linguagem de programação tem isso bem claro. Pessoas que entendem sobre tecnologia não repetem essas falas. Tanto é que esse termo está errado. Está sendo mudado agora. Agora, a inteligência é expansiva. É diferente. Quer dizer que, então, que as informações elas podem se expandir, ou seja, mais códigos podem ser implementado e colocado. Não quer dizer que é uma linguagem que não tem fim. Ele é finito, mas com o tempo pode ser adicionado, mais informações sendo programadas. Então, a inteligência ela é expansiva, ela não é artificial, não é de mentira, foi criado do nada, isso não existe. Serve como modelo para programas, pois sua linguagem é intermediária, a linguagem humana e as linguagens de programação, sendo então uma boa ferramenta na validação da lógica de tarefas a serem automatizadas. Aqui tem um erro no finalzinho, que deve ser as aspas, né, iniciais. Aqui também temos outras aspas. Os algoritmos servem para representar a solução de qualquer problema, mas no caso do processamento de dados, eles devem seguir as regras básicas de programação para serem compatíveis com as linguagens de, aí estou na frente um pouco, linguagem de programação. Então, o algoritmo aqui são alguns códigos, algumas regras que devem ser feitas para seguir uma ordem e executar bem a tarefa que você quer. Daqui a pouco eu vou entrar na parte prática e deixar muito de teoria. Para se ter um algoritmo é necessário que o número finito de passos, existe um número finito de passos que tem que ser feito, regras para ser feitas. Se você vai, por exemplo, à sua cozinha, abrir a geladeira, então existe uns passos, a regra de passos. Exemplo, você está no seu quarto, e o seu quarto até a geladeira, você tem que dar pelo menos, vamos botar 10 passos, caminhar mesmo, 10 passos. Então, o que é que você tem que fazer? Levantar da cama, ir à esquerda, abrir a porta do seu quarto, andar no corredor, entrar à direita, vai na cozinha, entra na cozinha, entra à esquerda, por exemplo,
pega na porta da geladeira e abre. Então, são passos que tem que ser feito respeitando o quê? 10 passadas, caminhadas, e tem que executar dessa mesma forma. Por que tem que ser executado dessa forma? É para vocês entenderem a questão da inteligência artificial, que não é loucura. Por quê? Não faz sentido, por exemplo, você levantar da cama e abrir a porta, porque você não está ao alcance da geladeira ainda. E não faz o sentido, por exemplo, você entrar na cozinha, depois levantar da cama. A ordem está errada. Então, existem os passos que devem ser executados para fazer tal tarefa. Todo esse computador, toda essa máquina incrível que vocês veem aí, celulares, computadores, tablets, notebook, o que for, todos eles executam tarefas e passos. Passos finitos. Existe limite para cada um. É por isso que algum celular tem a câmera de 10 megapixels ou tem câmera de 50 megapixels. Porque é o limite de programação que chegou até ali. Ali não passa. É por isso que alguns computadores têm 1 TB de memória, outros têm 500 GB. Foi programado para chegar até ali. Ah, mas estão falando da parte física? Sim, a parte física, o HD, a memória foi programada, foi criada, foi desenvolvida para chegar até ali. Dali não passa. Mas eu já vi programa que tenta burlar, criar mais memória, não sei o que tal, meio que fazer uns gatos, umas armengação, como o povo fala. Não dá certo. Só chega até aquele passo e ponto. Então isso aqui está bem claro. Cada passo esteja precisamente definido, sem possíveis ambiguidades. Não existe levantar e abrir a porta. Isso não existe da cozinha, da geladeira. O que existe é levantar da cama, abrir a porta do quarto, ir para o corredor, chegar na cozinha, entrar na cozinha, abrir a porta da geladeira e pegar o que você quer. Esse é o passo correto. Não existe de jeito nenhum você abrir os olhos e entrar na geladeira. Isso aí faz sentido. É claro, se os passos que você executa for desse. Aí vamos para outro exemplo. A sua geladeira é do lado da sua cama. Aí sim, aí é outra história. Mas no processo inicial que eu comentei, tem que executar esses passos corretamente, senão não vai dar certo. E existam aqui também zeros ou mais entradas, tomadas de conjuntos bem definidos. Então tem que ter ou nenhum, né? Ou um zero entrada, ou mais entradas, ou mais passos para ser feito alguma coisa. Existam uma ou mais saídas também. Existe uma condição que é de fim sempre atingidas qualquer entrada no tempo finito. Aqui está dizendo o seguinte, ó, que não existe assim, por exemplo, muitas formas de fazer uma coisa. Existem algumas bem definidas. Existe também algum tipo que você pode fazer. Isso aqui é interessante, ó. Exemplo. Aí como é que funciona agora a lógica de programação? Novamente a geladeira. Seu quarto geladeira. Digamos que a noite anterior você dormiu e você tem na sua cabeça o seguinte: levantar da cama, vou repetir o passo porque é importante estar repetindo. Levantar da cama, abrir a porta do seu quarto, caminhar até o corredor, entrar à direita, chegou na cozinha, vira à esquerda e abre a porta da geladeira. Mas na noite anterior, a sua mãe colocou a geladeira no canto direito lá no final e existe mais 2 passos. Aí como é que funciona a lógica, ó? Você entrou na cozinha, né? O último passo. Se a geladeira estiver à esquerda, você dá um passo à esquerda e abre. Se não tiver à esquerda, nós iremos para a direita, dar 3 passos e abrir a geladeira. Isso são chamados de, no caso, na programação, são os códigos, os pseudocódigos. Existe algumas alternativas para se resolver uma questão. Porém, o nosso objetivo é abrir a geladeira e pegar comida. Então, existe isso. Porém, já é um outro assunto aí, já um pouquinho mais avançado. Então, algoritmos não se aprendem copiando algoritmos, estudando algoritmos. Algoritmos só se aprendem construindo, testando algoritmos. Então, se você quer ser um bom programador, você deve, como regra, escrever todos os dias. Linguagem de programação é igual a outra linguagem, igual a outro idioma.
Você aprende escrevendo, aprende falando. Então, algoritmos também aprendem dessa forma. Aqui na frente deve ter alguns exemplos bem práticos. Aqui tem algumas formas de representação. Eu vou falar aqui só a introdução delas. Nas outras aulas a gente vai falar bem detalhado sobre narrativa, fluxograma, pseudocódigo, tudo certinho. Dentre as formas de representação de algoritmos mais conhecidas, podemos citar narrativa, fluxograma convencional e pseudocódigo, também conhecido como linguagem estruturada ou Portugal. É o nome que é dado para ela. Aqui, por exemplo, uma descrição narrativa. Lembra que é um dos passos aqui? Antes aqui eu fiz a descrição narrativa, que foi para abrir a porta. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Uma receita de bolo, por exemplo. Nesta forma de representação, os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural. Uma receita de bolo. A gente vai lá, ó. Mistura os ingredientes. Passo 1. Une a forma. Unta. É untar, né? Untar a forma com manteiga. Você passa aquela manteiga ali para não grudar o bolo. Despeja a mistura na forma. Se houver coco ralado, joga por cima. Então, despeje sobre a mistura. Leve a forno. Enquanto não corar, não ficar uma cor bonita. Deixar na forma do forno. Retirar do forno e deixar esfriar. Existem alguns passos. É claro que se a gente for fazer o contrário, que não dá certo, né? O bolo não funciona. Então, para tudo, existe um método de ser feito. Existe uma regra. Se vocês observarem, a vida de vocês inteira são algoritmos. Essa palavra no início pareceu estranha, mas agora está bem familiar, né? São passos, passo a passo que vocês devem executar a tarefa. E no computador funciona do mesmo esquema. No computador, por mais que seja uma máquina incrível, como muitos falam, ele é nada mais uma junção, né? Uma junção de vários algoritmos assim que vão executando certas tarefas e aí o todo transforma nesse computador que a gente vê aí. Cada pessoa é responsável por fazer um detalhe ou outro. Alguns de vocês podem estar pensando, mas dá um trabalho, hein? Fazer um computador, dá um programa, tal. Mas tem que lembrar que dentro de uma empresa, no futuro, quando vocês forem para a área de programação, quem desejar, é claro, vocês têm que lembrar que lá existe setores, existem profissionais de diferentes áreas que cada um faz uma dessas etapas e depois eles juntam tudo isso. É por isso que empresas como o Facebook, o Google e tal, existe uma cidade, né, literalmente assim, uma cidade enorme de programadores. Às vezes para fazer um navegador, tipo o Google Pesquisa, ou até mesmo o Meet aqui que a gente está usando. Um foi lá e fez, por exemplo, a configuração de sei lá, do botão desligar. Outro foi lá e fez de apresentação. Então, cada um tem uma função específica e eles juntam depois e dá o resultado. Ok. Tomando um banho, ao exemplo como é que é. Entra no banheiro e tira a roupa, abre a torneira do chuveiro, entra na água, ensaboa-se, sai da água, fecha a torneira, enxuga-se e veste-se. Então, aqui são passo a passo que vocês fazem diariamente, né? Literalmente aqui. E isso é chamado de algoritmo. Existem regras e ordens para ser feita todas as coisas. Tem gente que faz diferente? Pode ser. Mas não é o modo correto. Como assim diferente? O cara entra com roupa e tudo debaixo da água e depois, com a roupa molhada, ele vai se ensaboa. Aí, normalmente, o que as pessoas falam? Esse cara é maluco. Isso não é o correto de ser feito. Então, existem algumas regras, existem pessoas que tentam burlar. No mundo vamos dizer que no mundo dos computadores, essas pessoas que tentam burlar essas regras, essas ordens de ser feitas as coisas, são chamadas de vírus. Podemos dizer assim nesse exemplo, né? Aqui temos outra narrativa ainda, pneu furado, calcular a média de um aluno. Vamos citar esses exemplos aqui, porque o conteúdo aqui ele é bem introdutório mesmo, então é bem básico. Troca de um pneu furado. Afrouxar ligeiramente as porcas, suspender o carro, retirar as porcas e o pneu, colocar o pneu reserva, apertar as porcas, abaixar o carro, dar o aperto final nas porcas. Então, passo a passo para trocar um pneu. Calcular a média de um aluno. Obter as duas notas da prova, calcular a média aritmética
Se a média for maior que 7, o aluno foi aprovado. Se não, ele foi reprovado. Simples assim. Então, tudo isso que a gente está vendo até agora são chamados de algoritmos. Por isso que, assim, normalmente, no meu caso, como eu sou programador, assim, na minha cabeça, pessoal, eu programo o dia inteiro. Eu tenho o dia inteiro programado o que eu vou fazer. Isso, alguns poderiam dizer que é organização. Sim, pode ser. Eu já tenho tudo, por exemplo, assim, pensado bonitinho o que eu vou fazer durante o dia. Agora eu tenho aula, tanto a tal horário. Depois eu tenho que fazer tal coisa. Então tá tudo programadinho. Se eu não lembro de cabeça, às vezes a gente falha, né? Como ser humano, aí eu anoto. Eu tenho um monte de rabisquinho como esses daqui, um monte de papel aqui em cima da mesa, se vocês observarem. Aí eu anoto os passo a passos do que eu vou fazer, ó. Ver se tem uma leitura boa aí. Aí, ó. Passo a passo do que eu vou fazer. Então, tem um monte de papelzinho aqui em cima da mesa. Aí no final do dia, eu dou uma olhadinha neles. Opa, executei esse passo. Amasso, jogo fora. Não preciso mais disso aqui. E aí eu vou viver minha vida desse jeito, né? Organizando. Isso eu estou programando minha vida. Eu não vou ser um robô. No caso, eu sou organizado. Eu tenho uma programação do que eu vou fazer. E tem aquele se, né? Como aqui, ó. Se o aluno não tiver nota maior do que 7, ele foi aprovado. Se não, ele foi reprovado. Tem tudo isso também. A gente tem que pensar em prováveis coisas que não vai dar certo durante o dia. Eu tô pensando aqui, sei lá, mais tarde eu acho que eu vou no mercado. Se aquele mercado estiver fechado, posso ir em outro. Mas eu programei estar 10 minutos em um mercado para comprar um pão, exemplo. 10 minutos. E o outro mercado demora 20. Então, eu tenho que reservar pelo menos 20 minutos para ir no mercado. Se eu for no mais cedo, legal, eu volto mais cedo para casa. Se eu for no mais longe, de acordo com a minha programação de estar 20 minutos na rua, deu certo de qualquer jeito. Então, tem que pensar também nessas variáveis chamadas, né? Mas isso aqui é um outro conteúdo. Uma introdução aqui primeiro. Nós temos o fluxograma também, funcional, convencional. Vamos ver o que é aqui. É uma representação gráfica de algoritmo onde formas geométricas diferentes implicam ações, instruções, comandos distintos. Tal propriedade facilita o entendimento das ideias contidas nos algoritmos e justifica sua popularidade. Esta forma é aproximadamente intermediária à descrição narrativa e ao pseudocódigo. A gente vai ver isso aí no próximo tópico. Pois é menos imprecisa que a primeira e, no entanto, não se preocupa com detalhes e implementação do programa. Aqui eu tenho um exemplo de um fluxograma convencional. Então, aqui esse fluxograma, por exemplo, é o cálculo de um aluno. Provavelmente vocês já viram essas imagens aqui, né? Em algum lugar. Isso aqui é chamado de algoritmo em forma de fluxograma. Desenha tal, as etapas. Cada uma dessas representações aqui, ó, se vocês verem aqui, eu tenho um losango, quadrado. Temos primeiro de cima início aqui, sei lá, um retângulo com pontas arredondadas. O de baixo aqui é uma outra, né? Cada uma dessas imagens aqui, formas geométricas, eles representam uma função específica. Aí na frente a gente vai estudar cada uma dessas formas. Por exemplo, aqui no meio antemédia, o losango, né? Serve para um tipo de função aí. Cada um tem uma função específica. No final a gente vê isso aí. Aqui nós temos um exemplo. Não, em uma próxima aula. Cálculo da média de um aluno sobre a forma de um fluxograma. Partindo do símbolo inicial, há sempre um único caminho orientado a ser seguido, representando a existência de uma forma de sequência de execução das instruções. Então, sempre há um caminho. Sempre. Só que aqui no final, se vocês observarem, antes do aprovado ou reprovado, ele tem, por assim dizer, uma variável. Então, verdadeiro e falso. Verdadeiro, o cara está aprovado, e falso, ele está reprovado. Lembra que isso aqui é exatamente essa mesma representação aqui, ó, da nota do aluno. O que está aqui, ó, cálculo da média do aluno, descrição narrativa, aqui está exatamente igual, só que com um fluxograma, um desenho para representar. Normalmente, as empresas que trabalham com programação, elas fazem muito fluxograma. Aqui é onde a gente começou e esse aqui é o resultado que eu quero. No meio do caminho, eu quero que execute tal, isso, aquilo outro. Aí o programador vai lá e se vira para escrever. O cara escreve o código lá, a parte inicial, o decorrer do trajeto, as variáveis que podem aparecer no meio do caminho.
Alguém comentou que quer ser programador de celular, né? Joguinhos, ou aplicativo para celular. Faz bastante fluxograma de celular, muito. Por causa daquelas telinhas que vão abrindo e tudo. Se eu clicar nesse botão, eu vou ser direcionado para tal tela. Nessa tela tem tal menu, tem tal função. Fluxograma faz bastante. Isso aqui é a parte inicial para você programar. Normalmente você faz o que é chamado, assim, usar uns termos, né? Eu vou falar entrevista, mas é utilizado o briefing. Você conversa primeiro com o cliente, então ele já dá a ideia para você. Ou você escreve de forma narrativa, aquele modelo que a gente falou aqui, ou você escreve de forma narrativa, ou você vai lá e faz um fluxograma. Senta com calma, um tempo para você analisar o projeto que o cliente passou, a entrevista inicial, o que ele quer. Aí você senta, bonitinho, anota tudo isso e tal, e aí você coloca tudo isso num briefing. Eu tenho uma aqui, só que está narrativa. Na verdade, ele está no computador aqui. Aqui depois da aula eu mostro ele para vocês aqui. Aqui está dizendo, ó, fluxograma convencional, como eu falei, né? Cada uma das formas ele representa uma coisa. Por exemplo, início e fim da programação, operação de atribuição, operação de entrada de dados, decisão e a operação de saída. Cada um desses aqui representa esses símbolos, né? E a gente vai ver isso com calma. Porque chegando nessa etapa tal, aí como mostrou aqui o losango, ele representa uma decisão. Ou é aprovado ou reprovado. Isso para tudo. O exemplo aqui que foi colocado foi para a nota de um aluno. E aqui por final nós temos o pseudocódigo. Esta forma de representação de algoritmo é rica em detalhes, como a definição dos tipos de variáveis usadas, por assemelhar-se bastante à forma em que o programa são escritos. Encontra muita aceitação. Na verdade, essa representação é suficientemente geral para permitir a tradução de um algoritmo nela, representando por linguagem de programação específica, seja praticada direta. Perceberam o detalhe aqui? O algoritmo ele está em todo tipo de linguagem de programação. Todo. Qualquer uma que você imaginar, JavaScript, Python, PHP, qualquer uma. O algoritmo ele é a base. Quando vocês ouviram essa expressão, né? Algoritmo, é esses programas, pré-programas ou programaçãozinhas, né, que a gente faz durante o dia para executar tal tarefa. E o computador também, ele utiliza algoritmos, rotinas definidas, como a gente viu desde o início, né, finitas, existem regras específicas para chegar a tal lugar. Então, ela chega respeitando uma ordem, sai daqui e chega ali, sempre nesse caminho. Não tem uma outra curva, não. O computador vai seguir as regras que você estabelecer. Quanto mais você tem conhecimento de regras, de variáveis, o bom programador, vocês agora estão iniciando, o bom programador é aquele que tem uma visão criativa das coisas e saiba resolver problemas. Então, quando alguém chega para você e fala, eu quero, por exemplo, criar uma web rádio. Como provavelmente eu posso fazer? Aí você já vem na cabeça e aí começa a tentar a imaginar como resolver aquele problema. Então, o bom programador ele resolve problemas. Como você vai escrever o código depois, aí é outra questão. Mas você pode utilizar, por exemplo, deixa eu ver, o que eu posso fazer? Aí eu posso colocar no topo de uma página, eu posso indexar com um arquivo JavaScript, um códigozinho assim, iframe, né? Do HTML com um playzinho de música. Ok. Agora onde eu posso chamar? Eu posso jogar para algum site online onde já tem hospedagem, tipo Spotify, ele tem web rádio. Então eu posso jogar essa minha rádio lá no Spotify e deixar reproduzindo e eu dou play aqui em cima no site. Pode ser. A programação, eu posso criar uma programação de 24 horas, jogar no próprio Spotify, reproduzir em loop, né? Ele ficar repetindo. Vou colocar música, vou colocar... Ó o tanto de coisa, percebeu? Mas existem regras, existem formas de se colocar. Então, uma vez que você imagina como pode programar e criar uma web rádio, agora é só colocar em prática. E aí, no meio do caminho é que você vai resolvendo os prováveis problemas. Eu falei JavaScript. Não sei como é que faz um JavaScript ali para colocar em cima, rapaz. E agora? Deixa eu estudar. Vou recorrer aos manuais. É assim que acontece. Nenhum programador, ele sabe tudo sobre todo tipo de programa e linguagem. Ele não sabe, nenhum.
ele sabe muito sobre o seu tipo de linguagem que trabalha. Por exemplo, alguém que faz um site, ele sabe muito de PHP. Mas vamos dizer, o cara que sabe muito, ele sabe 90%, 80%. Ele não sabe 100% de nada. Porque novas formas vão sendo criadas. Às vezes ele utiliza PHP para uma função específica. E aí vai. Então aqui é outra história também, outro conteúdo. Aqui nós temos um exemplo de um pseudocódigo, né? Como é que aparece normalmente. Nós temos o algoritmo. O nome principal é algoritmo cálculo de média. É o nome do programa que vai ser executado. Cálculo de média. Nós temos uma variável que é chamada nota 1, nota 2 e a média do aluno, que vai ser o valor aqui real, certo? A variável está dizendo isso. Iniciando o programa. O programa ele vai fazer o seguinte, vai ler a nota 1 e a nota 2. A média vai representar o quê? A nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. O programa está funcionando legal aqui. Aí você pode escrever aqui, pessoal. Aqui já é um programa já que vocês podem fazer e executar, por exemplo, em Python, né? Uma linguagem mesmo de aplicativo e jogos. Aí, se a média for maior do que 7, vocês lembram, né? Desse joguinho de chaves, maior ou menor? Se a média for maior do que 7, então o resultado é escreva aprovado. Se a nota for maior do que 7, o aluno está aprovado. Se não, se a média não for maior do que 7, então o aluno é reprovado. Fim. Executou o programa, está aí. Lá, quando você for fazer o código, escreveu. Na parte visual, você pode usar alguns... Eu vou citar um exemplo aqui, o Visual Basic. Então, você vai no Visual Basic, programou essa leitura antes, e no Visual Basic, que é visual, você escreve o campinho de nota 1, nota 2, depois o botãozinho para fazer esse cálculo. Pronto. Acabou de criar um programa para calcular a média do aluno. No Excel também, o Excel você utiliza, né? Essa mesma regra. O Excel também ele funciona como um local que você pode testar essas regras de programação aqui, chamado de algoritmo. Ok? Quase tudo, pessoal. Quase tudo vocês vão ver que tem algoritmo envolvido aí. Pois bem, aqui o conteúdo. E antes de terminar aqui o conteúdo, eu vou mostrar para vocês aquele joguinho lá, dar uma introdução para vocês, né? Que a gente mencionou em aulas anteriores. E é esse aqui, ó. Lightbot. Eu instalei aqui no tablet. Vamos iniciar os jogos aqui. O Lightbot aqui, como eu mencionei na aula anterior, ele é um programinha que a gente aprende algoritmos e lógica também. Se você observar, para o bonequinho executar tal tarefa, né? Dou a setinha para frente e luzinha. Quando eu dou o play aqui, ele representa como o quê? Para você executar o joguinho. Então, olha lá. Beleza. Próxima fase. Vamos ver aqui. Fazer junto com vocês, né? Eu estou jogando aqui mesmo no meu tablet. Então, vamos lá. Vamos raciocinar aqui. Então, para o bonequinho, ele chegar até aquela casinha azulzinha, roxinha, sei lá como é que cor é, ele tem que executar algumas funções. Então, eu sei que ele tem que ir 2 vezes para frente, ok? Aqui na frente está representando. Uma vez virar à esquerda, 2 vezes para frente, uma vez virar à esquerda, 2 vezes para frente e acender a luzinha. Será que está certo? Vamos ver. Então, eu posso dar play aqui em cima, ele vai executar a função. Ó. Isso mesmo? Correto. Então, aqui no alto, vocês estão observando o nome chamado main, né? Lá em cima. Main, opa, aqui assim. Então, aqui é o menu onde vai executar as funções. Isso aqui são chamados de algoritmos. Existe uma lógica para o bonequinho chegar até o local final dele. Aqui é claro que é o básico. Vamos continuar aqui no básico. Então, legal. Está dizendo aqui que o bonequinho tem que pular, pular, pular e chegar até em cima e acender a luzinha. Só que se a gente parar para meditar, somente pulando, então ele vai ter que fazer o seguinte, pular uma vez, virar à direita, pular outra vez, virar à direita, pular novamente e acender a luzinha. Será que é isso mesmo? Vamos executar aqui o programa. Pulou, virou, opa, joia. Existe lógica, né? E agora, como é que eu faço? Será que é a melhor forma eu virar à esquerda aqui, pular, 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 no final eu pegar, virar à direita e vir para cá? Vamos tentar. Ou eu venho para frente aqui,
depois viro à esquerda e pulo até o final. Eu vou executar aqui de duas formas. Vou ver se essa primeira forma aqui dá certo. Então, eu venho à esquerda, o bonequinho vai virar à esquerda, vai pular 1, 2, 3, 4, vira à direita, 1, 2. Ah, dá certo, porque a casinha aqui vai dar certo. Essa é uma forma de executar. Vocês vão ver aqui, eu acho que tem a opção de voltar, acho que tem, né? Ó, essa é uma forma de executar a tarefa. Eu faço o seguinte, eu vou voltar de novo, pronto. Eu vou mudar a forma aqui de executar. Eu vou executar dessa forma, ó, 2 vezes para frente, 1 vez para a esquerda, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acender a luzinha. Ó, também vai dar certo. Legal. Tem duas formas de executar essa função aqui, ó. Porém, vai seguir, né, essa ordem do algoritmo aí. Bacana. Vou avançar aqui. Vamos lá. Então, eu quero que o bonequinho faça o seguinte. Acenda a luzinha. Pule uma vez. Caminhe para frente uma vez. Vire à esquerda. Vá para frente. Acenda a luzinha. Pule uma vez. Vire à esquerda. 1, 2 e acenda a luz. Isso aqui eu já visualizei aqui na minha cabeça, ó. Eu vou colocar em prática. Vamos lá. Eu sei que tem que acender a luzinha primeiro. Pular uma vez. 1, 2, esquerda. Para frente, luzinha. Pula uma vez. Direita. Para frente, luzinha. Ó, utilizou todos os quadrinhos, né? Para executar. Eu estou brincando aqui com vocês. Estou me divertindo, na verdade. Acender a luzinha. Opa. Ih, fiz o código errado. Mas deu certo. Tem um passo a mais aqui. Deixa eu ver qual foi o passo a mais que ele deu. Então, acendi a luzinha, pulei. Essa setinha para frente não precisa. É isso mesmo? É. Exatamente. Ó. Uma setinha a mais ali. Ó. Eu visualizei depois quando o bonequinho ficou parado, né? Caminhando, encostado na parede. Vamos lá. Eu vou brincar de novo aqui, só mais essa. Então, eu tenho que pular uma vez, ok. Tenho que virar à esquerda. Uma vez para frente, pulo uma vez. Acendo a luzinha. Uma vez para esquerda também, 1, 2, direita, pula uma vez para frente e luzinha. É isso mesmo? É isso mesmo. Luzinha, direita, pulou. Opa, legal. Isso aqui é o básico. Eu quero ver um mais avançado aqui. O básico aqui para mim tá moleza demais. Esquerda, pula luzinha, esquerda, pula luzinha, esquerda, pula luzinha. Pula luzinha, pula luzinha, pula luzinha, pula luzinha. Eu vi aqui um avançado, viu? Chegou no avançado ainda. Então que pula, direita, frente, esquerda, pula, luzinha, vira, frente, pula. Aqui. Ver se é isso mesmo aqui. Joia. Eu quero ver um avançado. Isso aqui tá muito fácil. Aí, beleza. Já avançou a primeira fase. Vamos para a segunda aqui. Cadê? Aí. Vamos para a segunda. Ah, aqui é legal, ó. Esse aqui já mudou um pouquinho. Tem os processos, tá vendo aqui? Esses processos aqui, muitas vezes chamados de macros. Macros é o seguinte. Macros, eles repetem uma ação várias vezes. Eu faço o seguinte. No processo 1, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim. No processo 1, eu vou colocar 3 vezes para frente. 1, 2, 3. Acendeu a luzinha. Ok. Aqui em cima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o processo 1. Ele vai fazer o seguinte. Vai repetir o que está aqui embaixo. Da luzinha. Porém, se ele continuar caminhando, repetindo o passo, ele vai bater aqui e continuar na parede, né? Então, eu vou ter que virar ele aqui para direita. Aí eu repito o processo 1 de novo. Percebeu que o código agora ficou diferente, né? Isso aqui são chamadas de macros, repetições que o código pode executar. Então, ó, processo 1, ok, vem aqui acender a luzinha. Lá ele vira à direita, processo 1 novamente, vira à direita e processo 1 novamente. Vamos ver se dá certo? É para dar certo, ó. Percebeu que o código ficou totalmente diferente, né? Aquele processo 1 ele vai ser executado primeiro. Lá em cima, se a gente observar, o P1 é o processo 1. É o que vai ser repetido aqui embaixo. Quando der play, vai acender a luzinha lá do processo 1. Vai executar toda a função, depois vai executar a função da setinha, virar à direita. Depois vai executar todo o processo 1 novamente. Depois a setinha virar à direita e o processo 1 novamente. Vamos ver? Olha lá. Processo 1,
piscando a luzinha, virou à direita, processo 1, e aí foi, executou. Esse jogo é muito bom para vocês aí. Vocês tá aprendendo programação e aí, ó, vai na lógica. Aqui também tem, né, a questão do processo. Como é que eu faço aqui? Então, vou fazer um processo da seguinte forma. Frente aqui, frente esquerda, frente direita. Não, antes da direita tem a luzinha. Vamos ver como é que faz aqui. Se der errado, a gente tenta de novo. Deu errado. Essa setinha não existe aqui, não. Então é assim, ó. Frente. Então eu posso fazer o seguinte. Vir aqui. E, ok. Frente aqui. Dá certo aqui. É isso mesmo. Tem alguma coisa que eu fiz errado ali, ó. Embora deu certo. Deixa eu ver qual é aqui. 2 passos. Eu acho que é os 2 passos. Vou voltar aqui. Esse passo aqui eu acho que não existe, não. É só um. É isso mesmo, ó. Agora deu certo. Ó. Legal. Pronto. Aí. Divertido, divertido. Então, como você já tem aí provavelmente, né? A gente comentou sobre ele em aulas anteriores. Até foi algum de vocês que comentaram. Então, o Lightbot, certo? Instalem ele aí nos seus celulares, computadores e se divirtam. Aprendam programação brincando. Valeu? Vou dar uma pausa aqui nessa gravação, deixar para os colegas aqui na próxima aula. Valeu, forte abraço aí.